Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Uma Pessoa Fascinante, e a história dessa pessoa está narrada em Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12, que passamos a ler. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isto não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ao longo da vida, temos conhecido pessoas admiráveis, conhecido pessoalmente, e também ouvimos falar e vimos notícias sobre pessoas públicas, personagens de romances, novelas, pessoas que poderíamos chamar de fascinantes, cujas biografias nós até gostamos de ler, porque nos passam aquela impressão de alguém que nós até gostaríamos de ser. João Batista era uma pessoa assim, uma pessoa fascinante, um homem talvez estranho para muitos, mas cuja pessoa era marcante, sua maneira de ser diferente, sua missão importantíssima e sua mensagem poderosa. Por isso era uma pessoa fascinante. Então, o que nos fascina em João Batista, em primeiro lugar, era a sua própria pessoa, a sua maneira de ser. O profeta Isaías já tinha falado sobre ele 700 anos antes, quando disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Ele era alguém que veio para pregar o arrependimento. Diz aqui o Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1, aliás, no versículo 1 desse capítulo 3, naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem:
arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Um homem solitário, vestindo roupas tecidas com pelo de camelo, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre, pregando às margens do Rio Jordão, numa planície solitária, onde havia água para que as pessoas fossem batizadas. Ali havia um poço com profundidade suficiente para isso. E diz a palavra de Deus que vinha gente da capital de Jerusalém, vinha gente de toda a Judéia, vinha gente de todo o Vale do Jordão para ir ter com ele, para ouvir a sua mensagem e a maioria para ser batizada por ele. Um personagem fascinante, não é? Ele era também fascinante por causa da sua franqueza. Mais tarde, quando Jesus pergunta para os seus adversários, fariseus e saduceus, se João Batista era um profeta de Deus, eles não puderam negar, porque o povo pensava assim, o povo achava assim, um homem franco. Diz aqui que quando ele viu que saduceus e fariseus vinham para ouvir o que ele estava pregando, ele disse, raça de víboras, ele os repreendeu abertamente, diz o texto, e chamou aquelas pessoas de raça de víboras. Ele identificou claramente que eles estavam ali com falsidade, com engano. E disse isso francamente, com toda sinceridade. E disse que eles precisavam também se arrepender. E disse para eles que a sua religiosidade não valia nada. Era também um homem humilde. No versículo 11 diz, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Esta expressão, que muitas vezes nós não entendemos nos dias de hoje, quer dizer o seguinte, que sandálias eram carregadas por uma pessoa escrava, por um escravo. Ele era incumbido, entre outras coisas, de desamarrar as tiras daquela sandália e carregá-las para o seu dono. E carregá-las também quando ele queria calçá-las. Escravo. E João Batista dizia, eu sou como um escravo, um homem humilde, um homem simples. No Evangelho de João, capítulo 3, quando os seus próprios discípulos dele, João Batista, estavam mencionando que Jesus também estava pregando em outra parte da Judéia, João diz assim, ele veio do céu, eu sou da terra. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu vou sair de cena cada vez mais e ele vai ser mais visto, vai ser totalmente exposto como Filho de Deus, alguém que veio trazer a mensagem de Deus e revelar o Senhor ao mundo. Mas João Batista também era um homem fascinante por causa da sua missão. Ele foi o último profeta antes de Cristo. É o que ele diz. Depois de mim virá alguém mais poderoso. Então, antes dele vieram muitos profetas. A Bíblia é repleta de livros escritos pelos profetas e narrativas de outros profetas que existiram antes de João Batista. João Batista, então, é o último profeta. Aliás, isso foi dito pelo próprio Jesus, que ele veio justamente para ser
o último profeta antes de Cristo. E veio também para ser o precursor do Messias, o precursor da vinda do reino de Deus. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele veio para anunciar que o reino de Deus estava nas portas do povo. E ele agora iria chegar para todo mundo na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. João, no capítulo, o Evangelho de João, né? No capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia antes de mim. Jesus era o Filho de Deus, era Deus, que já estava lá no céu, junto com Deus, e depois desceu ao mundo. E João veio para anunciar essa vinda ao mundo, e ele diz: De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, revelou Deus. Então, João veio como o precursor desse Messias e o precursor da vinda do reino de Deus. A sua missão também era batizar. Ele diz: Eu vim para batizar com água aqueles que se arrependem. No Evangelho de Marcos, nós temos uma palavra mais clara sobre isso. Diz aqui, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele estava ali, num lugar onde havia água bastante para mergulhar as pessoas, como um símbolo de que Deus estava perdoando os pecados daqueles que se arrependiam. Um batismo inovador. O mesmo batismo que foi ensinado depois por Jesus e que hoje a igreja pratica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um batismo que só é ministrado àqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que confessam seus pecados, como ele disse aqui, né? Eu batizo com água aqueles que confessam seus pecados, né? Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão, diz o texto. Mas João também é fascinante por causa da sua mensagem. Ele diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente, dizendo: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo porque somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então, João primeiro chamou o pecado pelo nome. Vocês estão vindo a mim com um coração falso, com falsidade. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mostrar frutos de arrependimento. João trouxe uma mensagem clara sobre a necessidade do homem se libertar do seu pecado através da fé e do arrependimento.
Outra coisa, João condenou explicitamente a religiosidade em que os homens se baseavam no seu relacionamento com Deus. Eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão, nós somos a raça eleita, nós somos o povo eleito, Deus nos escolheu para sermos seus filhos. E João diz a eles: olha, filhos verdadeiros de Abraão são aqueles que se arrependem e creem. São aqueles que o buscam com coração sincero, não como serpentes enganosas. Não pensem, não se enganem com isso, porque Deus pode suscitar, fazer surgir filhos de Abraão até de pedras, dessas pedras que estão aqui na beira do rio. Não é isso que Deus quer como filhos. Deus não quer filhos de pedras. Deus quer filhos de coração sincero, que creem e confessem seus pecados e venham a Ele para receber a sua graça. Mas era também uma mensagem de juízo. João diz: o machado do julgamento já está posto na raiz das árvores, e a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Fogo aqui significa juízo. Por isso ele fala também que aquele que vem depois dele tem uma pá na mão para separar a palha do trigo e vai lançar a palha no fogo e recolher o trigo no celeiro. Isto é uma prévia, por isso ele é o precursor daquilo que Jesus disse mais tarde no capítulo 24 de Mateus, que diz que o Filho do Homem virá sobre as nuvens no dia do juízo e vai fazer a separação entre as pessoas. E vai separar aqueles que vão entrar no reino daqueles que vão para a perdição eterna, para o tormento eterno. Haverá um juízo. Haverá um dia em que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e seremos julgados por Ele. Então, era uma mensagem importante por causa disso. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 6, diz: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. E esse era uma personagem fascinante. João era um homem extraordinário, maravilhoso. Mas aquilo que é mais extraordinário nele é que ele veio para dizer a respeito de Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, creiamos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo.